Livro Preciso de Ajuda, capítulo 18, Enfrentando a Responsabilidade. Na manhã seguinte retornamos. Galeno pedira a colaboração de 2 servidores do nosso plano que atuavam nas imediações, José e Oliva. Seus velhos conhecidos ficariam no apartamento tomando conta de Renato até nossa volta. O irmão de Melina acabara de acordar quando entramos no quarto. Abriu os olhos, espreguiçou-se. Um estranho bem-estar o inundava interiormente. Tentou lembrar-se do que acontecera no dia anterior. Não conseguiu. Reconheceu que seus problemas eram os mesmos, contudo, seu enfoque da situação estava diferente. Recordou-se do desespero que sentira na agência bancária, o pânico de ser descoberto. Refletindo isso e comparando seu estado de espírito anterior com o atual, Renato esboçou um sorriso, olhou para o despertador sobre o criado mudo, que marcava 8h30 da manhã, e considerou em voz alta: o que não faz uma boa noite de sono? Só pode ter sido isso, afinal, dormi das 3 horas de ontem até agora, 17h30. Lembrou-se do banco. Perdeu até a hora de entrar em serviço. Resolveu que ficaria a parte da manhã em casa, indo trabalhar somente no período da tarde. Levantou-se bem disposto, fez a higiene matinal, vestiu-se e foi para a cozinha. Teria que preparar o seu café. Os pais estavam viajando e só voltariam no sábado. Colocou a água para ferver. Enquanto arrumava a mesa, voltou a pensar na situação em que se metera. Lembrou-se de que, até o dia anterior, só pensava no suicídio como meio de safar-se do problema que tanto a atormentava. Agora, no entanto, sua disposição não era a mesma. Ainda pensava na autodestruição, mas de forma vaga. Será que não haveria mesmo uma outra saída? Já não tinha tanta convicção de que a morte era uma boa ideia. A água ferveu e dentro em pouco um cheiro bom de café espalhou-se pelo ar. Não pude deixar de lembrar com saudade da casa paterna, da presença da minha mãe e dos suaves e deliciosos dias da minha infância e juventude, quando recendia todas as manhãs o aroma do café coado. Isso significava que era hora de levantar e ir para a escola. Renato tomou sua primeira refeição e, como nada tivesse para fazer, colocou um disco. Estirou-se no sofá enquanto a melodia suave invadia a sala. Fechou os olhos. A lembrança da irmã falecida veio muito forte em sua mente. Ah, menina, se você soubesse a falta que me faz, pensava. Experimentava a emoção da presença da irmã, sem saber que ela estava ali do seu lado. A evocação do rapaz, Melina acercou-se com um imenso carinho e o abraçou, sensibilizado até as lágrimas. Renato deixou que o coração falasse mais alto e pôs-se a conversar com a irmã mentalmente, como se ela estivesse ali, em carne e osso, ao ouvi-lo. Percebíamos seus pensamentos com clareza. Ah, Melina, desde que você se foi, nunca mais fui o mesmo. Era sempre você que me ajudava, que me orientava, que me ouvia quando necessário. Apesar de ser mais nova, sempre foi mais madura e responsável. Minha segunda mãe. Se você puder me ouvir, ajude-me. Estou numa enrascada tremenda e não tenho ninguém em quem possa confiar ou a quem contar meus problemas. Se você estivesse viva, seria diferente. Sei que me ouviria e tentaria ajudar-me da melhor forma possível. Mas agora, sinto-me tão só, tão desamparado. Melina olhou para Galeno e ele a incentivou. Aproveite a ocasião, minha amiga. O momento é oportuno e ele está sensível à influenciação superior. Fale com o coração, orientando e acordando para a responsabilidade. A jovem sentou-se no sofá, delicadamente colocou a cabeça do rapaz no seu regaço, afagou-lhe os cabelos e iniciou com imenso carinho. Renato, meu irmão, nunca estamos sós. Deus vela por nós em todos os momentos. A nossa imperfeição é que nos impede de sentir a sua presença divina e a amorosa solicitude dos seus mensageiros. Fez uma pausa, pareceu meditar por um momento e prosseguiu. Recorda-se você dos meus cuidados e atenções sempre constantes de adolescente inexperiente, suplicando minha ajuda. Contudo, meu irmão,
você recebeu durante toda a existência bênçãos ininterruptas, sem que tenha aprendido a valorizá-las. Teve a oportunidade de nascer numa família bem constituída e ter pais amorosos. Sua infância transcorreu tranquila e sem que nada lhe faltasse. A escola, como tesouro divino, descerrou-lhe as portas do conhecimento, permitindo-lhe cursar a universidade livre de preocupações com os respectivos gastos. Nossos pais, protetores, abriram mão da nossa vidinha pacata e confortável do interior, vindo residir na capital para acompanhá-lo em seus estudos, de modo que nada lhe faltasse. Sob o argumento de que eu também iria precisar de boas escolas que a nossa pequena cidade não possuía. Enquanto Melina falava, surpreendia-me com sua segurança e lucidez. Com o olhar, procurei Galeno, um pouco mais afastado, e compreendi o que estava acontecendo. Da cabeça do nosso instrutor, mais precisamente da zona frontal, partiam fios muito tênues que se ligavam à cabeça de Melina. Através deles, Galena transmitia-lhe inspiração. Prosseguia ela. Mal saído da adolescência, você foi aquinhoado com aprovação num concurso, conseguindo um emprego bom e boa remuneração. Encontrou esposa dedicada e amorosa, teve uma filha adorável, mas não conseguiu manter seu casamento. Separou-se e voltou a morar na casa paterna. Fez outra pausa, dando-lhe tempo para refletir e prosseguiu. Sei o que você está pensando. Acha que tudo o que obteve da vida foi graças ao seu próprio esforço e, segundo seu modo de entender, a bondade divina nada tem a ver com isso. Puro engano, Renato. Tire o véu do orgulho que empana a sua visão, meu irmão. Não for o amparo de Jesus, sua situação seria bem diferente. Talvez estivesse você hoje num hospital psiquiátrico, considerado doente das faculdades mentais. Renato, sem entender o que estava acontecendo, recebia as sugestões mentais de forma intuitiva, desagradavelmente surpreendido com as ideias que lhe vinham à mente e que não conseguia evitar, pois fugiam do seu controle. Análise pura e simples do que fora a sua vida, do seu comportamento, traziam-lhe imagens à tela mental que eu gostaria de esquecer. Contudo, Melina continuava. E o que fez você de todas essas bênçãos que lhe foram confiadas, como talentos divinos? Dissipou-as uma a uma. Agora encontra-se na iminência de perder o emprego e se acovarda perante a responsabilidade dos atos praticados. Acorde, meu irmão. Lembre-se de que você não é mais um garoto cujos problemas as outras pessoas resolviam. Você é um adulto, responsável e consciente dos seus atos. Se errou, não fuja à reparação. Enfrente os obstáculos que a vida lhe assinala com coragem e dignidade. Renato, nessa altura, chorava copiosamente, exclamando: "Não, mas não posso ir para a cadeia." Meu irmão, o que representa algum tempo na cadeia perante sua consciência? Existe prisão maior do que a da consciência culpada? Você jamais terá paz se não saldar seu débito para com a justiça, Renato. E em hipótese alguma pensa em fugir da vida pela porta enganosa e falsa do suicídio. Os sofrimentos que experimenta hoje são insignificantes comparados aos que terá se desventuradamente tornar-se um suicida. Antes, você ainda tinha atenuante, devido à presença de um inimigo ferrenho e implacável que procurava destruí-lo. Agora ele tomou outro rumo. Você está livre e qualquer decisão corre por sua conta e risco. Renato, sob sugestão mental de Melina, lembrou-se do mal-estar que sentia desde algum tempo, o medo contínuo e a sensação de estar sempre sendo vigiado. Também na tela da memória revia uma fisionomia bestializada e odienta, de olhos faiscantes, de alguém que muitas vezes o perseguia durante a noite, em sonhos. Melina fez nova pausa, anotando o pensamento do rapaz e concluiu: "Exatamente. É esse mesmo. Chama-se Salviano e foi muito prejudicado por você no passado. Ore por ele, peça-lhe perdão e, por sua vez, aprenda a perdoar, meu irmão, exercitando a caridade em todos os momentos. Esqueça um pouco de si mesmo e busque pensar no próximo. Devemos fazer aos outros o que desejamos que os outros nos façam, segundo nos ensinou Jesus. Medite bem em tudo o que eu lhe disse. Eleve seu pensamento através da oração e não lhe faltará socorro.
Estaremos sempre juntos e, acima de tudo, Renato, confie em Deus, Senhor do Universo e Pai maior de todas as criaturas. A cena que se desenrolava diante de nossos olhos era de uma beleza tocante. A visão daquela adolescente, quase uma menina, orientando como uma mãezinha o faria, aquele homem que beirava os 30 anos, era interessante e inusitada. Se algum encarnado visse a cena, estranharia por certo. No entanto, para nós, espíritos desencarnados, nada havia de surpreendente nisso. A verdade é que Melina, desencarnada há pouco mais de um ano, sempre fora espírito mais maduro e responsável do que o irmão. Apesar de conservar o mesmo aspecto que tinha ao desencarnar, isto é, o de uma mocinha em pleno frescor aos 18 anos, Melina terminou de falar suavemente, depositou um beijo na fronte de Renato e levantou-se, indo ao nosso encontro. Galeno mostrou seu contentamento, abraçando nossa colega com carinho, satisfeito pelo bom êxito da ação. E agora, o que faremos? Indagou ela. Só nos resta esperar que suas sugestões sejam devidamente assimiladas por nosso Renato, atingindo o objetivo, e observemos. Renato, que se conservava estirado no sofá, pensava, já agora como se estivesse falando consigo mesmo. Por que estou tão preocupado com um problema que nem é tão grande assim? Errei. É verdade e reconheço isso. Contudo, nunca tive a intenção de ficar com dinheiro que não me pertence. Foi uma fatalidade. Suspirou e prosseguiu decidido. É melhor enfrentar a situação como um homem. Trocamos olhares satisfeitos enquanto o rapaz levantava-se do sofá, deixando a sala. Voltou meia hora depois, de banho tomado e pronto para sair. Estava com outro aspecto. Saiu e o acompanhamos. Não demorou muito. Dávamos entrada no prédio da agência bancária. Renato sabia que o gerente estaria em seu gabinete e para lá se dirigiu. Na antessala, a secretária informou que o chefe estava sozinho e um tanto temeroso. Renato entrou, nossa equipe também vibrando a seu favor. Galeno aproximou-se do nosso amigo e murmurou: Nada receie, confie em Jesus, conte a verdade. Após os cumprimentos de praxe, o gerente, que assinava alguns documentos sem deixar o que estava fazendo, indagou: E então, o que traz aqui? Algum problema no seu setor? Renato respirou fundo, tomou fôlego, escolhendo palavras para entrar no assunto, resolveu ir direto na questão. Osvaldo, preciso comunicar-lhe algo muito importante. Pelo ar sério e compenetrado do subordinado, o gerente levantou a cabeça, largou a caneta e dispôs-se a ouvi-lo. Pois fale, homem. Aconteceu alguma coisa? Ah, é verdade. Soube que ontem você não passou bem. Está com problemas de saúde? Se for isso, não. Estou bem. Foi um mal-estar passageiro. Meu problema é outro. Ah. Renato fez uma pausa, enchendo-se de coragem para prosseguir, enquanto o gerente aguardava calado. Osvaldo, lembra-se daquela importância que desapareceu? Sim, claro. Pois bem, fui eu. Foi você o quê? Fui eu que peguei o dinheiro. Osvaldo abriu a boca para dizer alguma coisa, mas Renato o impediu. Não diga nada. Deixe-me contar tudo primeiro. Depois você fala, pergunta o que quiser. Preciso desabafar. E assim Renato relatou ao chefe tudo o que acontecera. Colocou tanta sinceridade nas palavras que Osvaldo convenceu-se de que ele realmente não teve o intuito de roubar a quantia. Além disso, conhecia o funcionário de longa data. Eram amigos e jamais tivera conhecimento de qualquer atitude que o desabanasse. Através do interfone, ordenou à secretária: encontre um inspetor na agência e peça-lhe que venha até minha sala. Quando o inspetor chegou, Renato repetiu tudo o que tinha dito ao gerente, sem omitir nada. Como maior autoridade bancária presente, o inspetor fitou Renato friamente e considerou como alguém que está apenas cumprindo seu dever. Você não desconhece a gravidade do ato que praticou. Teremos que formalizar um processo, isto é, tomar depoimentos, abrir inquérito. Além disso, será afastado da função de caixa enquanto correr o processo. Renato concordou com um gesto de cabeça. Tem consciência de que jogou pro alto uma posição segura e um futuro promissor na empresa? Sim. Infelizmente é verdade. Sei também que preciso devolver a quantia que peguei. No entanto, não disponho agora da quantia necessária. Preciso vender meu carro. O mercado está meio parado atualmente. Veremos isso.
Por agora, vou tomar suas declarações. Durante algumas horas, Renato esteve trancado no gabinete do gerente, oficializando sua confissão. Quando terminou, o inspetor apresentou-lhe o documento para que assinasse, liberando-o em seguida. O gerente, que sempre tivera muita simpatia por ele, antes que saísse do gabinete, segredou-lhe: "Não se preocupe demasiadamente, Renato. Tudo vai se resolver. Você confessou sua culpa espontaneamente. Não tinha intenção de ficar com o dinheiro. Prontificou-se a devolver a quantia, reparando o dano. E além disso", baixou a voz, comentando com um certo cinismo: "Quem é que neste país, onde vigora a impunidade, vai para a cadeia por ter roubado alguns trocados? Fique tranquilo. Além disso, vou sugerir que seja feito um parcelamento da dívida para facilitar o recebimento do débito. Afinal, para o banco importa que a importância seja restituída. Veremos o que se pode fazer." Renato agradeceu a boa vontade do gerente. Estava exausto, mas aliviado. Percorrendo os vários setores do banco, notou os colegas diferentes e sentiu uma certa perplexidade no ar. Com certeza vazaram a informação e os funcionários já estavam sabendo. Notou também um certo alívio na fisionomia de muitos, afinal, até então, todos eram suspeitos. Deixando o banco, caminhou pelas ruas sem destino. Apesar de tudo, dos problemas que iria enfrentar, do desprezo dos colegas e da própria sociedade, das dificuldades econômicas para restituir a quantia, mantinha a cabeça ereta. Interiormente, reconhecia-se livre e gozava de um bem-estar que há muito não sentia. Sua mente, que desde algum tempo estava sempre nublada, sombria, pesada, agora lhe parecia lúcida e limpa de pensamentos deprimentes, como a ideia de suicídio que desde algum tempo não lhe dava tréguas. Teve vontade de elevar o pensamento em oração e, passando de frente de uma igreja católica, entrou. Os últimos raios de sol se escoavam pelos vitrais, incidindo sobre uma imagem de Jesus crucificado, em tamanho natural, enchendo-a de luz dourada. Na paz e quietude do ambiente, deserto àquela hora do dia, ajoelhou-se e chorou. Sentia-se intimamente sustentado e fortalecido por forças que desconhecia. Lembrou-se do colóquio que mantivera com a irmã falecida, ainda naquela manhã, e que agora lhe parecia um sonho. Entretanto, algo lhe dizia que fora ela o anjo protetor que mais uma vez o socorrera. A voz de Melina, tão familiar e tão querida, ainda parecia soar em seus ouvidos. Como podia ser isso? Sabia que fora ajudado. Não sabia como, mas as mudanças que haviam acontecido na sua vida desde aquela manhã eram grandes demais para passarem despercebidas. Notava-se algo modificado por dentro, com novas disposições. Quando tudo se acalmasse, queria fazer alguma coisa de bom e de útil. Melina lhe dissera que sempre vivera egoisticamente e tinha razão. Sempre pensara apenas em si mesmo. Lembrando-se da irmã, novamente defrontou-se com o estranho fenômeno. Sentira a presença de Melina, ouvira suas palavras. Agora tinha certeza disso. Analisando melhor, percebia que aqueles conceitos e sugestões não eram produto de sua mente. As palavras dela não lhe saíam da cabeça. Resolveu que procuraria se informar melhor sobre esse assunto de almas de outro mundo. Tinha um amigo espírita que muitas vezes o convidara para ir conhecer o centro que frequentava, mas ele sempre se esquivara. Era de tradição católica e tinha medo de mexer com essas coisas. Agora, contudo, era diferente. Queria obter mais informações sobre o destino daqueles que deixam a vida após a morte. Resolveu que procuraria o amigo naquele mesmo dia, de modo a não perder mais tempo. Na espiritualidade, nossa equipe exultava, especialmente Melina, que via coroados de êxito nossos esforços, no sentido de socorrer seu irmão. Abraçamo-nos, formando uma corrente, e Melina pediu permissão para fazer a prece, agradecendo a Deus as bênçãos recebidas e o término da ação socorrista. Acompanhamos suas comovidas palavras vazadas na pura emoção de alguém que se sente a plenitude do amor no cumprimento do dever. Senhor da vida, nossos corações, transbordantes de alegria, elevam-se a Ti, agradecidos pelas bênçãos que nos foram concedidas no trabalho dignificante do socorro a irmãos nossos profundamente necessitados. Por isso, Senhor, oferecemos-Te as flores do nosso amor, suplicando-Te que as suas pétalas de luz alcancem os nossos queridos Renato e Salviano,
envolvendo-os em emanações de paz e reconforto. Colocando-nos a teu serviço, Senhor, consideramos-nos ínfimos trabalhadores da tua seara, indignos das oportunidades e bênçãos que temos recebido, mas confiantes e desejosos de poder continuar recebendo, merecendo tua divina misericórdia. Sê conosco, Senhor, em todos os momentos para que erremos o menos possível, trabalhando sempre nas mais dignificantes tarefas que nos entregaste. Muito obrigado, Senhor, assim seja. As primeiras estrelas pontilhavam o firmamento quando nos elevamos no espaço rumo à nossa cidade, céu azul.